Muito bom dia, Flávio, muito bom dia para você que está junto conosco nessa manhã de variedades aqui do Você Precisa Saber. A doação de órgãos é um ato solidário, você já deve ter ouvido essa frase. E para entender melhor sobre a doação de órgãos, vamos conversar com o Dr. Joel, que é coordenador da SC Transplante, Central de Captação, Notificação e Distribuição de Órgãos e Tecidos de Santa Catarina. Bom dia, doutor. Bom dia a toda a audiência do SBT. Doutor, qual a função da SC Transplante? Bom, a função central do SC Transplante é ter o cadastro de todos os pacientes que são os candidatos a transplante de Santa Catarina, ou seja, quando eles passam pela consulta com o médico transplantador autorizado pelo Ministério da Saúde, esse nos manda um fax com todos os dados e nós incluímos esses pacientes em lista. Aí tem uma das funções. A segunda é que nós coordenamos todos os processos de captação de órgãos no estado de Santa Catarina. Cada hospital que faz as notificações e onde podem ocorrer as autorizações familiares para a doação e as eventuais captações, eles entram em contato conosco e nós acompanhamos todo o processo. Por fim, quando a doação é efetivada, cabe a nós checar a lista única dos receptores do estado de Santa Catarina e fazer a distribuição de órgãos segundo os rígidos critérios técnicos apontados pelo Ministério da Saúde. Doutor, quais os transplantes realizados hoje em Santa Catarina? Basicamente, em Santa Catarina, hoje nós fazemos todos os transplantes que tem disponíveis no Sistema Único de Saúde. E eu vou dar as exceções. Nós transplantamos rins conjugado com pâncreas, fígado conjugado com rins, fazemos transplante também de coração, transplante ósseo, transplante de tecido ocular, mais especificamente transplante de córnea, e as nossas 3 deficiências, por assim dizer, são projetos que estão em elaboração, são o do transplante de rim pediátrico, cuja referência hoje para nós é o Rio Grande do Sul, e o transplante de fígado pediátrico, que temos uma referência no Rio Grande do Sul e outra no Paraná. Além disso, o transplante de pulmão, ele é hoje feito basicamente em 2 centros no Brasil, um deles também está no Rio Grande do Sul, na Santa Casa de Misericórdia. E quem pode doar os órgãos e o que diz a legislação? Bom, em relação à doação de órgãos, é preciso que os telespectadores entendam que todos podem doar seus órgãos. Existem, obviamente, contraindicações. Se o indivíduo tem, por exemplo, HIV, ele não pode ser um doador de órgãos ou de tecidos. Alguns indivíduos que têm vírus da hepatite não podem ser doadores de fígado. Outros podem sim. Os doadores de tecido não podem ter doenças virais de um modo geral. Mas o mais importante é saber que todos nós podemos ser doadores e a condição sine qua non é, primeiro, o desejo de doar. Segundo, que essa pessoa que deseja doar avise sua família. E terceiro, que a família autorize o termo de doação como é exigido pela legislação brasileira. A doação só pode ocorrer após a anuência familiar. E quais os órgãos podem ser doados? Em termos de órgãos, é muito fácil entender. Uma doação de paciente falecido em morte encefálica, que é essa condição que permite a doação dos órgãos, ela pode servir para doar o coração, os 2 pulmões, o fígado, os 2 rins, o pâncreas e o intestino. Ou seja, 8 órgãos podem ser doados de uma vez só. Enquanto aos tecidos, é o tecido ocular, quer dizer, o globo ocular inteiro que é retirado e várias partes podem ser utilizadas, os ossos, a pele e quando o coração não é usado para transplante de coração, ele pode ser usado para retirada das válvulas que podem ser transplantadas e são nitidamente melhores que as válvulas advindas de animais ou as válvulas de produtos sintéticos. Estou conversando aqui com o Dr. Joel de Andrade, que é coordenador da SC Transplante. No próximo bloco, volto conversando com o doutor com mais informações aqui no Você Precisa Saber. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Estamos de volta nessa segunda participação aqui dentro do Você Precisa Saber e agradecendo a sua companhia junto conosco, a sua audiência nessa manhã aqui do Você Precisa Saber. E o nosso entrevistado é o Dr. Joel Andrade, que é coordenador da SC Transplante. Doutor, quantos pacientes hoje esperam por doação de órgãos aqui no estado de Santa Catarina? Olha, nós temos hoje em lista em Santa Catarina por volta de 1.400 pacientes. É preciso que se diga que a maior parte desses pacientes, ou seja, um pouco mais de 900, aguardam por transplante de córnea. Em torno de 300 pacientes aguardam por transplante de rim. Em torno de 100 pacientes aguardam por transplante hepático, ou seja, transplante de fígado, e os outros pacientes aguardam em pequenas listas que se dividem entre osso, medula óssea, rim, pâncreas, etc. Doutor, quantos transplantes foram realizados neste ano de 2008 em Santa Catarina? Até esse momento, por volta de 500 transplantes, entre transplantes de tecido e transplantes de órgãos, com um destaque muito especial para o transplante de fígado, que pelo segundo ano consecutivo se consolida como o maior transplante de fígado em números absolutos do Brasil, que é um dado muito relevante, porque os transplantes não se podem medir em números absolutos, eles devem ser medidos em indexadores por milhão de população. Santa Catarina é um pequeno estado, quer dizer, nós temos menos que 6 milhões de habitantes, ainda assim temos o maior programa de transplante hepático do Brasil, maior que qualquer equipe de São Paulo. Doutor, e esse índice, ele é positivo? Muito positivo. Hoje Santa Catarina supera os 15 doadores efetivos por milhão de população por ano, enquanto a média brasileira é em torno de 6,5. É um índice bastante bom, mas ele ainda não é suficiente. É verdade que a gente precisa atingir níveis superiores e que isso é possível. A Espanha, que é o melhor país do mundo, tem 35 doadores efetivos por milhão de população por ano. Quando a gente fala em mais de 15, a gente não está falando nem da metade do que faz a Espanha. E é possível, sim, que Santa Catarina tenha índices espanhóis, mas para isso nós precisamos crescer cada ano um pouquinho, como viemos fazendo. Em 2005 nós tivemos 11,8 doadores por milhão, em 2006 12,3, em 2007 14,8, e a nossa meta é fechar esse ano com um pouco mais que 16 doadores por milhão de população. Ou seja, vagarosamente a gente caminha para índices de primeiro mundo, que já os temos, mas índices superiores. E as pessoas estão mais conscientes na necessidade de doação? Eu acho que Santa Catarina vive um momento muito rico. Nos 3 últimos anos as doações cresceram muito, a mídia tem feito um papel excelente de cobrir esses resultados e a população vê esses resultados com bons olhos, passa a acreditar mais no sistema, porque não há nenhuma irregularidade apurada no estado de Santa Catarina em toda a história do transplante. E desse modo nós temos uma população que confia mais e que é muito solidária. E o que nós temos trabalhado de modo muito forte é na organização do sistema, é na educação dos profissionais de saúde que trabalham com os pacientes críticos para que o potencial doador seja identificado, seja adequadamente mantido, para que a entrevista familiar seja conduzida de modo adequado e, quando a família consente, que a doação se dê sem nenhum problema, tendo a família o corpo entregue para todos os atos fúnebres de modo impecável e sem atraso. E a família autorizando, em quanto tempo deve ser feito esse procedimento, doutor? O procedimento de documentação de morte cefálica até a doação dos órgãos, ele leva em média 18 horas. É preciso que se diga que as 6 primeiras horas são dedicadas ao intervalo obrigatório entre o primeiro médico que examina e o segundo. Depois vem uma prova gráfica que mostra de modo incontestável que o paciente está morto. Um eletroencefalograma, uma arteriografia cerebral, um Doppler transcraniano ou uma angiotomografia ou outro exame que mostra que o cérebro está morto de modo incontestável. Conversei aqui com o Dr. Joel Andrade, que é coordenador da SC Transplante. Doutor, muito obrigado pelas informações e o senhor tenha um bom dia. Muito obrigado a vocês e não esqueça, se você é doador, converse com sua família. Se você tem um doador na família, respeite a vontade dele. Que você siga aí o seu dia feliz da vida. Trabalhado menos
visto o sol se pôr.